Damos as boas-vindas ao Podaycast, um podcast promovido pela Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, a APPDI, onde se fala sobre diversidade, inclusão, pertença e equidade nas organizações em Portugal. Esta é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Organizacional, promovido pela APPDI, no âmbito da implementação da Carta Portuguesa para a Diversidade. Investir numa estratégia de diversidade, equidade e inclusão, para além de um imperativo moral, traz reconhecidos ganhos e vantagens comparativas ao nível da inovação, resolução de problemas, atração e retenção de talento e desempenho das equipas. Importa, assim, cada vez mais às organizações valorizarem as necessidades, perspectivas e potencialidades únicas das suas pessoas trabalhadoras. O meu nome é Mónica Canário e serei a anfitriã dos últimos 2 episódios deste podcast, onde pretendemos dar a conhecer a forma como as organizações em Portugal estão a criar ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e equitativos. Porque todas as vozes contam. Enquanto a diversidade é um nome, a inclusão é um verbo, uma viagem contínua. Fiquem connosco e esperamos que gostem. É com muito prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Cláudia Amorim, advogada e sócia da Servo e Associados, onde tem um percurso notável na área do direito, penal e contraordenações. Para além da sua experiência jurídica, a Cláudia tem sido uma voz ativa na promoção da diversidade, equidade e inclusão no setor da advocacia. A Servo é uma sociedade de advogados com 25 anos de existência, reconhecida pela qualidade dos seus serviços jurídicos e pelo seu compromisso com a sustentabilidade, a inclusão e a responsabilidade social. Desde 2015 tem vindo a reforçar o seu papel como promotora da diversidade, tendo assinado posteriormente a Carta Portuguesa para a Diversidade, criando iniciativas também como o serviço Pay Gap e integrando redes que promovem a igualdade de género e a saúde mental no setor jurídico. Neste episódio vamos falar sobre como a diversidade, equidade e inclusão se cruzam com o mundo jurídico, o impacto das novas regulamentações ESG nas empresas e o papel essencial da advocacia na construção de uma sociedade mais justa e representativa. Cláudia, é um prazer tê-la connosco. Olá, muito obrigada, o prazer é meu. A Servo assinou a Carta Portuguesa da Diversidade em 2016 e de que forma é que este compromisso tem influenciado as políticas internas da firma e o apoio que prestam aos vossos clientes? Eu acho que nos últimos 10 anos houve realmente aqui muitos avanços na Servo neste tema. Acho que isso é geral, portanto, quando eu comecei na advocacia não se falava praticamente destas temáticas em 2000 e qualquer coisa, mas de facto a Servo foi sempre pioneira nestes assuntos e noutros, mas nestes também, e notamos uma grande diferença nesta última década relativamente à preocupação com estas matérias da igualdade, da inclusão, da diversidade. A assinatura da carta foi um marco, mas também coincidiu com a entrada no Fórum para a Igualdade, o IGN e uma série de outras iniciativas. Passámos a pertencer ao Grace. Portanto, aos pouquinhos começámos a aparecer em vários pontos de associações e outras organizações que estavam, no fundo, a alavancar esta área. Primeiro numa ótica acho que mais até de voluntariado, portanto, fazíamos um evento anual ou 2 com os colaboradores, com os advogados, mas depois começou a ser mais de cultura organizacional, institucional, e começámos a notar e a implementar medidas concretas, tanto dentro do escritório como depois também que passassem para fora, para os nossos clientes e para algumas associações e pessoas singulares que também apoiamos pro bono. Pois, porque é mais ou menos um caminho, não é? Primeiro fazemos os tais eventos, não é? Para tentar percebermos qual é a receptividade também interna, não é? Das pessoas que trabalham connosco. E depois qual é o nosso caminho. E fazemos esse caminho também tendo em conta o nosso ADN e o mercado onde nos posicionamos. Nesse sentido, no contexto jurídico português, de que forma acredita que a Carta pode contribuir para uma maior equidade e inclusão dentro das organizações? Bom, eu acho que este particular de pertencermos à área jurídica tem aqui uma marca de diferenciação, Sim. porque verdadeiramente os advogados têm um papel social, portanto, independentemente, naturalmente, nos integrarmos, alguns de nós, em aquilo que já se podem considerar empresas, no fundo são sociedades de pessoas, mas que visam o lucro, mas têm sempre subjacente esta área mais humanitária, que é o tal ADN do advogado. Para mim, que sou uma advogada de contencioso e contencioso criminal, eu lido essencialmente com direitos humanos, não é? E com problemas reais das pessoas que passam muitas vezes pela defesa da sua própria dignidade e liberdade. E, portanto, é inevitável que haja aqui uma consciencialização social mais ativa do que se calhar noutros setores. Nesse aspecto, houve algumas sociedades sociedades de advogados que se começaram a
destacar e acabámos por nos juntar a alguns de nós que tínhamos estes interesses mais nestas áreas e contribuir, penso eu, para uma maior consciencialização interna, porque alguns de nós somos sociedades grandes, portanto com mais de 100 pessoas e portanto acabamos por conseguir chegar a não só advogados, portanto administrativos, etc., mas depois também porque acabamos por conseguir ter impacto e visibilidade, não só nos mídia, mas também noutro tipo de instituições como a Assembleia da República, o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados, e portanto tudo isso no fundo acaba por criar sinergias que contribuem para implementar os objetivos da Carta. Claro que internamente também permite uma captação maior de talentos, por exemplo, porque acho que cada vez as gerações mais novas têm interesse nestas áreas e perguntam o que é que a sociedade faz ou não faz quanto a este aspecto. Por outro lado, esta diversidade também permite uma maior criatividade na forma de trabalhar, de organizar a sociedade e de, no fundo, prestar um melhor serviço aos clientes. Acho que continua a ser um caminho, acho que não estamos ainda em termos de sociedade civil todos organizados para o mesmo lado, mas acho que temos este papel de tentar estar um bocadinho mais à frente e os advogados têm de facto essa obrigação. A Servol foi pioneira ao lançar um serviço ESG, portanto Environment, Social and Governance, que integra a dimensão social e jurídica da sustentabilidade. Como é que vê a relação entre a advocacia e a responsabilidade social corporativa, apesar de já ter falado aqui um bocadinho sobre isso? No fundo era um bocadinho que estávamos a falar antes. Este serviço acabou no fundo por corporizar estas nossas ideias já e aquilo que íamos fazendo de uma forma menos organizada, e acabámos por ser uma das primeiras sociedades, se não a primeira, a ter este serviço desta forma mais visível até para fora. E isso acabou, para nós foi uma alegria grande, porque sentimos que a partir do momento em que nós implementámos o serviço, houve uma série de outras sociedades de advogados que acabaram por seguir também esta linha e, portanto, nesse aspecto, o facto de sermos pioneiros é uma marca aqui para a Servol. Temos determinadas pessoas dentro da organização que estão mais vocacionadas para este serviço. Tentamos sempre integrar na equipa pessoas mais jovens, portanto aqui várias gerações, homens e mulheres, advogados e não advogados, sócios e associados, para conseguir, no fundo, criar aqui ideias. Fizemos um congresso, vamos fazer outro, portanto também aqui a formação é muito importante, estas ações de formação, encontrar outras pessoas, clientes que também estejam mais vocacionados para estas matérias e que possam, em conjunto connosco, dar estas formações e dar a conhecer o serviço. Portanto, acho que é algo que tem vindo a contribuir, porque criou também aqui uma certa tendência nas sociedades de advogados. Falou aqui do congresso que fizeram relativo à Diretiva Europeia CSDDD. Não sei se quer falar um bocadinho também sobre isso, o trabalho que tem sido feito, em termos daquilo que é expectável de Portugal, não é? E das organizações em Portugal, relativamente a esta diretiva, o que é que falta fazer? Do nosso lado, o que nós temos vindo a fazer é aprofundar o estudo também sobre as matérias, porque muitas vezes há um certo desconhecimento. Mesmo nós que estamos dentro da Servol, muitos de nós não sabemos exatamente a dizer que há essa diretiva, estamos cada um a fazer o seu trabalho na sua área, e é importante também a sociedade às vezes parar e chamar-nos para estes eventos, para nós também conhecermos um bocadinho melhor, porque a certa altura eu acho que começa a haver aqui um certo crescendo legislativo difícil de acompanhar. Sim. De certa forma. E muitas vezes é a legislação comunitária, europeia, que nós também não estamos tão sensibilizados, muitas vezes, nós, mais do que as pessoas que não são juristas, não é? Mas quem não é jurista, acho que então tem dificuldade, e depois é tudo com muitas siglas, não é? CC, DC, que ninguém sabe a essa altura do que é que está a falar. Acho que a simplificação da linguagem é muito importante aqui e a comunicação das medidas a implementar, do que é que falta fazer, mas para as pessoas saberem do que é que estamos a falar, porque não podemos manter isto, né, numas bolhas de pessoas que sabem imenso sobre estas coisas, mas que depois não comunicam com o resto da população, que é no fundo quem depois, no dia-a-dia, pode implementar aquilo que falta implementar. É muito aquilo que também vemos que é uma das críticas principais, por exemplo, à academia, que é a academia tem que transcrever ou tornar mais acessível o conhecimento que produz, e aqui a parte da lei, não é? Chamamos assim de uma forma mais ampla, tem que transcrever, não é? De advoguês para português para... Sim, é verdade. Há agora uma grande preocupação com a própria linguagem da lei. Nem sempre pode ser demasiado simples, porque há conceitos técnicos que são complexos, mas por outro lado há já uma preocupação não só em simplificar, mas depois em explicar. Sim. Até já assim uns guias e umas coisas para as pessoas perceberem melhor as leis, que não são só desta área, mas que são transversais.
A questão da academia é interessante, porque a Servus, quando começou, portanto, tinha muito essa vertente da boutique, mais direito público e muito académica, e conseguindo sempre manter essa matriz que nos Uhum. diferencia, de facto foi possível chegar a mais pessoas com uma linguagem mais simples e mais acessível. Entrando aqui também noutra área que nos diz muito, a Servol também aderiu à Aliança Pro Bono, prestando aqui apoio jurídico às populações mais vulneráveis. Fala-nos um bocadinho como é que tem sido essa experiência e qual o impacto real destas iniciativas. Para mim também é uma área que eu gosto muito e que tenho estado sempre envolvida desde que sou advogada, portanto o serviço pro bono para mim é algo que não pode não existir num advogado e principalmente em advogados que estão posicionados no mercado de uma certa forma. E, portanto, aquilo que eu dizia há pouco de haver, no fundo, uma procura pelo lucro, como qualquer empresa, não pode ser, a meu ver, igual a outras empresas. Portanto, tem que haver aqui uma vertente do serviço que tem que ser gratuita. E eu sempre defendi isto, não é um entendimento de todos os advogados. Para mim, não faz sentido eu praticar a advocacia sem essa vertente gratuita. Uma retribuição à sociedade, digamos-lhe assim. É uma retribuição à sociedade, é o uso da nossa função social, porque no fundo também temos essa obrigação e somos aplicadores da justiça, de certa Uhum. forma, e temos ferramentas que permitem que as pessoas possam ter acesso à justiça. É verdade que quem deve, em primeira linha, dar o acesso à justiça, designadamente gratuito, quando as pessoas não têm essa possibilidade, é o Estado. E isto é, de certa forma, assegurado, mas revela-se muitas vezes insuficiente. Uhum. Portanto, eu penso que não são incompatíveis as duas visões, portanto, acho que o Estado deve continuar a assegurar de uma forma cada vez mais robusta, mas os advogados não podem também desligar-se dessa função. E na Servo, uma das razões pelas quais eu gosto de trabalhar na Servo é porque nos é permitido ter esse trabalho para o ano e isso é visto de uma forma positiva e incentivada. No fundo, esta colaboração com a Associação Pro Bono vem muito nessa linha. Na Associação Pro Bono temos ajudado essencialmente até mais o terceiro setor, portanto damos Uhum. imenso apoio à IPSS, associações, mesmo à própria constituição das associações, mas temos, por exemplo, um protocolo com a APAV. Uh, para aí são pessoas singulares, já não são empresas naturalmente, são vítimas de violência doméstica, que apoiamos, é uma área que eu também trabalho muito, e que também acaba por se intercruzar com a questão da igualdade, dos direitos das mulheres, porque são as principais vítimas de violência doméstica, e portanto acabamos por ter vários projetos pro bono, que estão relacionados, e depois mesmo a própria sociedade não integrada nestas associações também escolhe alguns casos em que dá esse aconselhamento e assistência jurídica gratuita. Pegando aqui, se calhar, um bocadinho só nesta questão do trabalho que têm feito com a APAV e quebrando aqui um mito que tem sido perpetuado, portanto, é visível que o flagelo da violência doméstica não está a diminuir, certo? Não está a diminuir, isso parece-me que não está a diminuir. Há uma certa dificuldade na análise das estatísticas, porque de facto aumentou o número de queixas, o que é excelente, ou seja, há um fenómeno da violência doméstica que ainda é muito escondido, ou seja, há muitas vítimas de violência doméstica que não fazem queixa. Até porque é um problema que é transversal, ou seja, não vê idade, não vê estatuto social, não há aqui esta Absolutamente. expressão. E por isso é que nós temos aqui dois problemas, que é quando o estatuto social ou a dependência económica é muito acentuada, ou mesmo a iliteracia, as pessoas não fazem queixa por umas razões. Quando estamos a falar em estados sociais mais altos, as razões pelas quais não fazem queixa são muitas vezes diferentes, embora haja fenómenos que são padrão na violência doméstica, não é? Existe sempre uma certa dependência, pode ser emocional, mas independente das razões, em todos estes vetores, há pessoas que continuam a não fazer queixa e, portanto, nós não temos uma real percepção do fenómeno da violência doméstica. Eu julgo que ele não está a diminuir, penso que também não estará propriamente a aumentar, acho que há agora diferentes formas que facilitam a prática do crime, Uhum. a questão da internet, do controle à distância. Sim, o tipo de violência, não sendo o só tipo uma de violência, uma física, uma psicológica, verbal e por aí claro, fora. que é aquela que é mais difícil no fundo, mais fácil de esconder e muitas vezes mais difícil de revelar. As pessoas muitas vezes acham que não têm provas, que não conseguem provar. Sim.
E por isso é que um advogado é absolutamente fundamental no apoio à vítima, porque muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós e dizem, não vou fazer queixa para quê, ninguém vai acreditar em mim, eu não tenho. E depois nós começamos a conversar com as pessoas, começamos a perceber o que é que se passa, o que é que tem, as mensagens no telemóvel, as amigas que muitas vezes são confidentes, e tudo isto reunido permite que a queixa seja mais robusta e muitas vezes conseguir condenar o agressor. E também agradecer aqui um trabalho que também têm feito com a APPDI, no apoio que prestam também à APPDI neste sentido, em tudo o que diz respeito também à parte legal e jurídica, que vai desde a escrita de um contrato de trabalho, à escrita de um contrato de prestação de serviço e a outros aconselhamento jurídico também que têm feito ao longo dos anos, portanto tem sido mesmo muito importante e acaba por nos dar aqui também uma robustez enquanto associação e apoiar aqui o nosso trabalho que nos facilita diariamente. Sim, porque nas associações isso nota-se muito, porque é um custo muito elevado, uma assistência jurídica, como deve ser, custa dinheiro e, portanto, muitas vezes é incomportável para as associações que têm fundos muito reduzidos estarem a pagar um advogado e, na verdade, para as coisas ficarem bem feitas, seja numa associação, numa empresa, é preciso um advogado quase para tudo. Claro. Era o que dizia, era desde o contrato de trabalho e é importante que assim seja, porque muitas vezes há um bocadinho, passando a expressão, a política do desenrascar, e o desenrascar normalmente dá mau resultado, Claro. porque eu costumo dizer, se não é preciso um advogado no início, é preciso um advogado no fim, quando tudo correu mal, porque o contrato estava mal feito, ou porque nem sequer Sim. havia contrato, ou porque foi alguém que não tinha competência jurídica para fazer, e podermos dar essa assessoria corrente a determinadas associações também permite que elas possam ter resultados no que é realmente o seu trabalho de beneficência, etc. Aqui voltando aqui a um tema que, já que estamos a falar aqui realmente na parte da desigualdade de género, ou da igualdade de género, como que quisermos referir, em Portugal há aqui ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à equidade salarial e à progressão de carreira para as mulheres, isto é um facto, não é? De que forma o serviço Pay Gap da Servlo ajuda a combater estas desigualdades? Este serviço também tem uma história engraçada e acho que ele não poderia existir se dentro da organização já não tivessem sido tomadas medidas para implementar essa igualdade. E de facto nós temos vindo a ter mulheres sócias, que neste momento são 30, quase 40%, 30 e tal por cento das mulheres sócias e grande parte delas nos últimos 5, 7 anos foram promovidas a sócias. Na própria Comissão Executiva da Sociedade também neste momento há praticamente uma igualdade entre homens e mulheres. Nos cargos de direção, portanto, que não são advogados, também a maioria neste momento já são mulheres e mesmo nas associadas também há muitas mulheres. E, portanto, há uma série de coisas que a Servo tem vindo a fazer internamente, porque às vezes não é só a igualdade salarial, porque nós até podemos, e por isso é que é muito importante o serviço do Pay Gap na assessoria às empresas que depois queiram implementar estas medidas. O que nós fomos verificando é, nós temos um plano de carreira, e não há diferenciações naturalmente no plano Claro. de carreira entre homens e mulheres, portanto quem é Júnior 2 ganha X, quem é associado Sénior ganha, mas a verdade é que não basta esta igualdade remuneratória. Muitas vezes as empresas têm a igualdade remuneratória, mas depois há uma série de fatores que influenciam na ascensão de carreira que A afetam as mulheres maternidade. de uma forma diferente dos homens. A maternidade é aquilo que é o mais evidente e que, se não forem tomadas medidas para mitigar esses efeitos, um exemplo muito concreto, nos prémios, que dependem da produtividade e, portanto, são variáveis, são remunerações variáveis e que existem em muitas empresas, talvez na maioria, principalmente depois pelos cargos dirigentes, etc. Se o cálculo do prémio for feito da mesma maneira para um homem que está 12 meses a trabalhar e para uma mulher que esteve 4 meses ou 5 em licença, e se a rentabilidade não é aferida de uma forma que compense essa ausência no trabalho, naturalmente que há uma desigualdade salarial no fim, não é? E depois uma série de outros aspectos que podem não estar diretamente relacionados com ser mulher ou homem, porque eu acho que também há aqui um outro problema, que é, se nós dissermos, nós temos teletrabalho para as mulheres que foram mães há pouco tempo, ou temos a possibilidade das pessoas saírem mais cedo para irem buscar os miúdos à escola, estas tarefas não são das mulheres. E, portanto, isto é algo que tem que se incentivar, não discriminando o género neste sentido de entre homem e mulher, porque tem que ser medidas transversais. Portanto, é possível ao homem e à mulher ficarem em teletrabalho, ou sair mais cedo no primeiro ano da criança ou no segundo ano, e incentivar a igualdade neste aspecto também na divisão de tarefas domésticas e na divisão do cuidado dos filhos. Claro que depois há questões culturais ainda muito enraizadas, mas que também têm que se combater dentro da organização. Portanto, aquelas piadas dos homens que As microagressões. são as microagressões,
ou se chamaremos o que quisermos, mas são micro aspectos que acabam por minar um bocadinho e nós temos uma cultura organizacional muito positiva nesse aspecto. Portanto, a igualdade é algo que se vive, que se respira, não está só nos papéis, nas medidas para mostrar quando temos que mostrar. Também em termos de maternidade, na parte da licença, se não me engano, vocês também têm aqui, porque em termos de advocacia, a licença não funciona, a licença maternidade não funciona da mesma forma que Isso é um aspecto para o complexo, restante. porque nós somos Exato. essencialmente trabalhadores liberais, não é? Nós não somos trabalhadores dependentes, digamos assim, são pontos que já estão também a ser analisados noutra sede, mas é assim que é, e portanto não há propriamente um código de trabalho que neste momento seja aplicável aos advogados. No entanto, as sociedades de advogados têm vindo, pelo menos em termos de direitos de licença, de maternidade e de paternidade e de Uhum. doença, etc., a tentar Equiparar. equiparar aqui de certa forma, e claro, a Servo tem isso já há muito tempo, é algo que para nós é perfeitamente, nem é questionável. Só para completar relativamente ao serviço do Pay Gap, o que é que nós tentámos fazer? Tentámos depois também ajudar os nossos clientes a implementar este tipo de medidas em cada uma das suas organizações. E, Uhum. portanto, no fundo, este serviço é multidisciplinar, porque temos quem avalie as medidas, quem faça a sugestão de medidas a implementar e depois analise também o impacto, por exemplo, o impacto fiscal, determinadas medidas, não é? E mesmo como é que juridicamente elas podem ser ou não enquadradas e tem havido muita receptividade dos clientes nesse aspecto. Até porque não vale a pena só criar medidas e dizer que as temos, não é? Realmente essa medição de impacto é realmente importante porque pode não estar a funcionar e pode ser necessário fazer alguns Sim, ajustes. esse é um problema, uma coisa que falamos muito também no Fórum para a Igualdade, no IGAN, que ter uma lista de medidas é muito insuficiente, porque as medidas têm que ter algo, têm que ser eficazes e às vezes até podemos ter uma ótima ideia que depois na prática verifica-se que não traz grandes resultados. E mais do que isso, acho que temos que passar também a fase disto ser bom em termos reputacionais para as empresas, não é? E portanto, para emoldurar, para dizer nos congressos e tal, e depois não acontecer nada in-house, não pode ser. Portanto, tem que se perceber que efetivamente as coisas acontecem e Uhum. têm um efeito e as pessoas sentem isso no dia a dia. E por isso também ir fazendo entrevistas com as pessoas, tentando perceber em cada um dos colaboradores o que é que acham que pode melhorar ou piorar, e também implementamos e incentivamos que os nossos clientes façam isso. Outra das questões que eu tinha aqui, mais voltada se calhar à parte da cultura organizacional, que também já falou um bocadinho, nos últimos anos a Servo tem aumentado significativamente a representação feminina nas suas lideranças. E isso é realmente algo que podemos atestar, porque a maior parte das pessoas, quando falamos com alguém da Servo, quase sempre são mulheres. Que impacto é que esta mudança tem tido na cultura organizacional e no setor jurídico, não é? Este aumento significativo da vossa parte, porque não é comum, ou seja, realmente há sim muitas mulheres na parte da advocacia, não é? E as Sim, funções que somos estão muito mais inerentes. mulheres que homens. Mas depois, quando olhamos para cargos de liderança, a coisa muda. É verdade, eu acho que isso tem uma dupla vertente, mas queria dizer uma coisa importante, acho eu que é importante, daquilo que disse que fala sempre normalmente com mulheres. Eu acho que isso é um problema. Ou seja, sim, e noto isso, é transversal. Em quase todos os eventos que eu vou relacionados com este tema, e vou a vários, sejam conferências, reuniões, etc., a maioria são mulheres. Isso é mau sinal. Significa que ainda estamos um bocadinho atrás. Quem se interessa por estes temas, maioritariamente, são mulheres. Nós até temos exceções, aliás, uma das pessoas que é a principal implementador e impulsionador do ESG até é o do Paulo Câmara, e portanto é um homem, Sim. naturalmente, mas não é tão costume que seja assim. Normalmente isto é deixado para sócias mulheres ou procuradores mulheres. Nós todas somos mulheres que estamos nesta mesa e, portanto, isto é uma coisa um bocadinho ainda. Lá estamos nós a puxar para algo que parece que só nos interessa a nós, não é? Quando a igualdade, a inclusão, a diversidade não tem só a ver com Uhum. ser mulher, não é? Estamos aqui a falar, para além disto interessar também a homens, estamos a falar depois de outro tipo de igualdade, não é? De orientação sexual, pessoas com deficiência, minorias, etc, etc. E, portanto, é um assunto que devia interessar a homens e mulheres de uma forma igual. Eu acho que as mulheres estão ainda muito mais disponíveis e muito mais interessadas nestes temas do que homens, e é um trabalho que também tem que se fazer no sentido de trazer os homens para estes temas e para estas discussões. De facto, nós temos uma representatividade feminina muito grande na Servo. Isso acho que tem contribuído. Não quer dizer, embora
eu acho que realmente as mulheres têm determinadas características e os homens têm outras, também não gosto de pôr numa caixinha, porque acho que de facto todos temos capacidade para trabalhar em determinados temas, uns mais, outros menos, e acho que também para a igualdade é necessário que nos olhemos com as nossas diferenças, mas também que não achemos que as mulheres têm mais capacidade de fazer determinadas coisas, porque isso também nos coloca num lugar de desigualdade, porque somos capazes de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e por isso é que nós tomamos conta dos filhos, da casa, do trabalho, porque somos espetaculares e conseguimos fazer imensas coisas ao mesmo tempo. Isso joga normalmente contra nós. Aquela imagem da mulher que tem tipo 8 braços Tem e 8 está a braços, varrer e está a exatamente. aspirar Sim, e está a lavar a porque, na louça. verdade, grande parte dos homens também têm 8 braços, mas não precisam deles, estão nos bolsos, porque não precisam de os usar. E, portanto, também retirar um bocadinho essa ideia de que, haver muitas mulheres significa que somos capazes de fazer muito mais coisas e tal. Na verdade, eu acho que uns mais, outros menos, independentemente de sermos homens ou mulheres, temos uma série de capacidades que conseguimos desenvolver e devemos ser incentivados a desenvolvê-las. Penso que isso acontece na Serva, portanto, homens e mulheres dão a sua contribuição para que a sociedade se desenvolva. O que não faz sentido para nós é olharmos para uma comissão executiva ou para um colégio de sócios e de repente lá estarem só homens. Isso é completamente contra a natura, para aquilo que é o nosso ADN. Acho que ficou espelhado, que diz mais a ver com a predisposição da pessoa em si, não é? E as competências que tem, do que se trata aqui de mulher e de homem. Isso também é realmente algo. É verdade, embora tenha que ser, ou seja, mas tem que haver homens e mulheres Claro. nos sítios, para isso é preciso puxar os dois tipos de, não é? Homens e mulheres para que eles possam, e depois não só homens e mulheres, mas também, volto a dizer, Pessoas representatividade daquilo que é a sociedade. Pessoas que saem fora destas duas caixinhas, que também realmente Sim. poderá não ser ainda. No mundo jurídico isso é uma coisa que ainda não se vê muito e, portanto, talvez noutras áreas seja mais pessoas usual. trans, pessoas não binárias. Sim, eu não tenho nenhum colega advogado que eu saiba que é trans. Sim. Ou que sequer haja indícios disso. É estranho, porque Sim. com certeza haverá pessoas trans que também São se advogadas, interessam sim. pelo direito e que são advogadas. Nas sociedades de advogados não noto ainda que haja essa diversidade. Acho que é um caminho que também temos que percorrer. Não há diversidade, mas há abertura. Acho que em algumas há, outras mais conservadoras. A Servo tem de facto esta marca, embora seja conservador naquilo que eu digo no bom sentido, não é? Esta ligação à academia, aos valores, à Sim. excelência, etc. É livre nesse sentido, de aberta a todo o tipo de pessoas e nesse sentido, sim. Mas acho que não deixa de ser ainda, de certa forma, uma exceção. E eu diria o mesmo para a magistratura, para as outras profissões jurídicas, não só para a advocacia. Sim, isso é certo. De qualquer forma, já agora, só para Sim. dizer que há pouco não disse, agora muito recentemente, o ano passado, também assumimos um compromisso para a empregabilidade de pessoas com deficiência, que também é um ponto, embora mais uma vez alavancado pela lei, porque na verdade nós não estamos obrigados, porque não estamos dentro desse universo legislativo, mas é indiferente para nós, porque fez-nos sentido que também tivéssemos essa vertente que muitas vezes tem que ser de forma ativa, não Sim, é? fazer mais do que a lei exige, não é? Há as recomendações. Às vezes as recomendações podem se tornar obrigatoriedade só Certo. para andarmos um bocadinho mais para a frente, mais E rápido. estarmos incluídos em certas organizações que também têm mais conhecimento da forma como podemos fazer chegar a nós, pessoas com deficiência, para poderem colaborar connosco na sociedade, porque ainda são num número bastante baixo para aquilo que é proporcionalmente as pessoas com deficiência que existem na sociedade em geral. Isso é realmente um ponto importante, porque muitas organizações ainda veem a diversidade e inclusão como uma questão meio que opcional. Não aqui, nem sequer chegamos ao ponto de ser um imperativo ético-moral. É uma coisa que é opcional, a gente tem que fazer de vez em quando e pronto. Mas para além disso, a diversidade e a inclusão são também um fator estratégico. Como é que a legislação pode ajudar a mudar esta mentalidade? De opcional ou não obrigatório, que eu não gosto muito de chamar obrigatório. Mas às vezes é preciso ser obrigatórias, não é? Claro. Isto é como a questão das cotas, etc. A lei muitas vezes está um bocadinho à frente do seu tempo e esse é um dos papéis do legislador. Às vezes vai atrás de coisas que vão acontecer no dia a dia e depois tem que passar para a lei. Mas grande parte das vezes a lei dá um passo à frente da sociedade civil e acaba por impulsionar. Isso viu-se, por exemplo, nas alterações que houve para a inclusão de mulheres em cargos dirigentes, por exemplo, nas entidades reguladoras.
nos bancos, nas empresas públicas, nas empresas cotadas em bolsa. 40%, sim. E foi algo que, se virmos bem, foi implementado com total serenidade, não houve sobressalto nenhum, ninguém Nem tira o questionou. mérito de ninguém, não Não é? tirou mérito de ninguém porque as pessoas estavam lá, as pessoas existiam, porque aquelas, não são mulheres porque não há mulheres. Claro que há mulheres e cada vez vai haver mais mulheres porque somos mais na universidade, etc, etc. No mundo, somos 52%. Somos mais no mundo, exatamente, e portanto já não há desculpas para, são umas senhoras que ali estão, que não têm muito mérito, mas que vão para... Isso não é verdade, portanto a maior parte das mulheres, também há homens sem mérito que chegam aos cargos, não é? Se calhar mais. O problema mais porque eles chegam mais rapidamente Exato. a esses cargos ainda, e portanto essa questão dos 40%, cotas, etc., tem vindo realmente a implementá-la, que depois passa a ser normal e a lei deixa de ser necessária. Por isso é que eu digo que às vezes é preciso mesmo ser obrigatório para depois passar a ser-se quase uma lei que ninguém tira da gaveta, porque já é assim que acontece naturalmente. Sim. É o que eu costumo chamar às cotas. As cotas é o TGV. É Nós isso. podemos ir a pé, podemos ir de bicicleta, podemos ir de carro, mas se calhar se formos de TGV, vamos um bocadinho mais depressa. Todas sonhamos com uma altura em que não vai ser preciso haver cotas. Acho que lá queremos, sim. Cláudia, uma questão agora que é standard aqui no nosso podcast. Nós temos aqui uma pequena brincadeira em que lhe vou dar 4 palavras e, portanto, o que lhe vier à cabeça é aquilo que tem que responder. Sim. É mesmo o que vier à cabeça. É assim. Diversidade é? Diversidade é equilíbrio. Equidade é? Igualdade de oportunidades. Inclusão é? Justiça. E por último, pertença é? Todos nós devemos sentir-nos, no fundo, pertença de algo. Portanto, para mim, a pertença é estar no mundo. Obrigada, Cláudia. Finalizamos então o nosso último episódio, no qual falámos sobre representatividade, sobre realmente determinados temas da sociedade, como a questão da violência doméstica, de lideranças femininas e da importância que todos estes pontos têm para avançarmos um bocadinho mais. Falamos também de como a lei pode andar mais depressa do que as pessoas, mas se nós dermos uma corridinha, conseguimos apanhá-la. Portanto, muito obrigada, Cláudia, e a todos os que nos acompanharam neste último episódio do Podcast da primeira temporada. Este podcast está disponível em diversas plataformas. Encontramos-nos talvez numa próxima temporada. Até lá, podem acompanhar mais novidades sobre a Carta Portuguesa para a Diversidade nas redes sociais da APPTI. Até breve e lembrem-se, cada voz conta.